E aí, gente linda, sejam muito bem-vindos ao canal Fala para Camões. Eu sei que estou sumida por um tempo, né? Mas tem uma razão para isso. Na verdade, todas as obras do vestibular Unicamp, do vestibular FUVEST, já estão completas aqui no canal. A gente já tem vídeo de análise de todas elas, sempre com convidados muito especiais, né? E aí eu estava afastada aqui, estava fazendo outras coisas que têm a ver com os cursos que eu faço, os cursos online de leitura completa dessas obras. Se você não conhece, aqui na descrição tem o link tanto para o meu método Bisturi, que são todas essas obras juntas, só da Unicamp, só da FUVEST, Unicamp e FUVEST, e tem também um link que você encontra os meus cursos separados, se quiser comprar só uma obra, enfim. E aí eu estava, né, nas tarefas desse curso aí, e como aqui a gente já tinha, teoricamente, completado a nossa jornada de falar sobre as obras, eu estava um pouquinho afastada, mas voltei, né, porque eu quero fazer um vídeo hoje falando um pouco sobre a incidência dos movimentos literários no vestibular, principalmente para quem presta um vestibular, que não é Unicamp, que não é FUVEST, que é Unesp, por exemplo, ou o próprio Enem, né? É quando a gente estuda lá a linha do tempo da literatura, então, quais desses movimentos costumam cair mais, quais costumam cair menos? Então, vestibulando, estou aqui de volta para falar de vestibular e literatura, não especificamente sobre as obras, né? Já um primeiro ponto é que é o seguinte, nos vestibulares, tanto da Unicamp quanto da FUVEST, a prova de literatura é sobre a lista de obras, até porque a gente tem uma média aí de 6 a 8 questões de literatura, né? De 6 a 8. Já teve 6, já teve 8, 7, né? De 6 a 8, tanto na Unicamp quanto na FUVEST. Na Unicamp, geralmente, são 6. A FUVEST, às vezes, passa um pouquinho. E aí, assim, geralmente, tem uma questão de literatura que não é do livro, né? Que a FUVEST coloca um poema X ou um trecho de uma obra X que não é do livro, eu quero dizer que não é da lista de obras que eles dão para a gente previamente ler. Esse ano, aqui no vestibular 2023, estamos aqui em 2022, a Unicamp está com uma leitura, uma lista de 10 obras, né? E a FUVEST com uma lista de 9. A Unicamp já anunciou a lista para os vestibulares até 2026, e aí, a partir do ano que vem, para o vestibular 2024, a lista da Unicamp se reduz para 9 obras, e fica igual a da FUVEST. Você que presta Unicamp e FUVEST tem 18 obras para ler, né? É bastante coisa, e nenhuma obra coincide nas duas listas. Então, mais uma razão para você que presta os dois vestibulares, e às vezes até outros, né? Que tem até outras listas, sei lá, o FRJ, o FRJ não, enfim, Paraná, UEL, né? Enfim, se programar, né? Eu ia dizer no começo do ano, mas se puder um pouco antes é até bom, para ver quais são essas obras, para arrumar tempo para ler todas elas, estudar todas elas, porque não é só ler, é analisar, né? Você sabe que vídeos de análise e de resumo, por mais completos que sejam, como eu tento fazer aqui, nunca substituem a leitura da obra. E ficando aqui, de novo, o meu aviso, que se você quiser ler comigo essas obras integralmente, de novo, te convido para conhecer aqui os meus cursos, que é isso, a gente pega da primeira página até a última, eu vou lendo em voz alta com você, o curso é online, você faz quando você quiser, quando você puder, e a gente já vai lendo, já vai comentando e já vai explicando, né? Mas, enfim, nos vestibulares, então, Unicamp e FUVEST, é assim que a banda toca. Na Unicamp, praticamente, questões somente sobre os livros. Por que eu estou dizendo isso? Porque dificilmente você vai ter uma questão sobre romantismo só, sabe? É claro que conhecer os movimentos literários, as características dos movimentos literários, te ajuda na interpretação do livro, né? Então, por exemplo, você está prestando FUVEST, você vai ler Quincas Borba. E aí, quais são as características que você aprende lá do realismo que você consegue identificar nessa obra? Ou, olha como o autor usa determinada estratégia aqui. Isso é uma característica daquela época. A gente tem o estilo do autor e a gente tem um estilo de época, né? Então, esse livro aqui, olha, ele faz isso aqui porque ele está num contexto do realismo. Esse poema, ele tem essa característica porque ele está num contexto de modernismo fase 2, ou porque ele está num contexto de simbolismo. Então, mesmo para os vestibulares que exigem lista de livros, é muito importante você ter o estudo da linha do tempo para que você compreenda melhor as características daquela obra dentro do contexto daquele momento, né? E não adianta, tipo assim, mas esse ano, por exemplo, não tem nenhum livro romântico na lista da Unicamp nem da FUVEST, não tem nenhum livro de romantismo para o vestibular 2023. É fato. Mas se eu não entendo o romantismo, eu tenho dificuldades de entender características do realismo, porque o realismo está se opondo ao romantismo que veio antes. Geralmente, nas escolas e nos cursinhos, o ensino da literatura é um ensino de história literária, né? A gente pega lá desde o trovadorismo, quando surge
essa variante da língua portuguesa, que é o galego-português, e vem acompanhando na linha do tempo até chegar na literatura contemporânea, pensando que a gente acaba falando pouco de literatura contemporânea. Uma crítica que existe muito forte a respeito do ensino de literatura é a respeito justamente desse ensino, que a literatura acaba se tornando, o ensino de literatura, o estudo da literatura no ensino médio, né, que é o ensino básico, ele acaba se tornando somente um estudo de linha do tempo, um estudo de história literária, como que a literatura evolui ao longo dos séculos, quais são as características do trovadorismo, aí você vê características do barroco, enfim, né, trovadorismo, humanismo, classicismo, barroco, quinhentismo antes. Inclusive, eu acho bem estranho que muitos materiais didáticos não trabalhem o trovadorismo. Eu vejo muito material de cursinho que já começa direto no classicismo, lá com Camões. E eu acho super importante a gente estudar o trovadorismo antes, até porque o romantismo lá no século XIX vai beber pra caralho da fonte do trovadorismo. Mas, enfim, o que acontece de maneira geral, e você pode me dizer aqui nos comentários, você que teve aulas de literatura aí no seu ensino básico, se isso de fato se cumpre, né? A gente em literatura estuda a história literária. E por que que existe uma crítica com relação a isso? A crítica não é a questão de ensinar história literária, a questão é ensinar só história literária. Porque aí a aula de literatura fica meio que vaga, porque na verdade você fica só aprendendo, em alguns casos, decorando características de determinados movimentos, em contexto histórico, mais ou menos, o que estava acontecendo naquela época. No Barroco eles escreviam assim, características, os principais autores e as principais obras. Próximo movimento. Sem ir, de fato, para os textos, né? Às vezes a gente tem aula, tem gente que passa 3 anos estudando literatura no ensino médio, mas não tem nenhuma aula em que o professor leia com eles um poema, ou a professora leia um trecho de um romance, para mostrar como essas características se aplicam. Eu sei que a gente tem no Brasil, de modo geral, e eu posso falar pelo menos da realidade do estado de São Paulo, um certo descaso com relação à literatura, né? A gente tem, isso é normal, na verdade não deveria ser, mas algumas disciplinas dentro da grade do ensino básico que são privilegiadas. Matemática, por exemplo, nossa, importante pra caralho. Você tem aí quantas aulas de matemática na semana, né? A mesma coisa acontece, provavelmente, com língua portuguesa, né? Matemática e português. Tanto que aí com a reforma do ensino médio, enfim, mexe-se em muita coisa, mas português e matemática continuam sendo essenciais, né? Só que dentro da... Bom, e aí, enfim, talvez você tenha menos aulas de história do que você tem de biologia, porque existe uma gradação, né, de quais matérias seriam essenciais. E isso tudo tem a ver com um projeto educativo, com um projeto pedagógico, com uma visão de mundo, no sentido de o que eu acho que o estudante tem que saber. Eu tenho que preparar esse estudante para quê? A gente teve aí declarações, né, de que aluno tem que saber, tem que aprender a ler, escrever e fazer umas contas e já tá bom, né? Então, entenda o que eu estou querendo dizer, que quando a gente não, né? Quando se privilegiam algumas disciplinas em oposição a outras, né, em detrimento de outras, isso é baseado, é calcado numa visão de mundo, numa visão de educação, numa visão do que eu acho que aquele estudante tem que saber o que é importante para ele ou não. Dentro da própria área de português, quando a gente chega no médio, divide em literatura, redação e gramática. De maneira geral, a redação é a estrela, né? Por quê? Porque a redação tem um papel muito grande nos exames vestibulares, no próprio Enem, ela vale muito da sua nota final, né? Acontece que, por exemplo, eu já trabalhei, né, com as 3 frentes. Quando eu dava aula de gramática, eu tinha escolas em que eu tinha uma aula de gramática por semana. Isso é super pouco, né? Em literatura, geralmente, a gente tem 2 aulinhas. E aí eu entendo que com 2 aulas por semana, a gente tem pouco tempo para trabalhar toda a historiografia literária e mais estudo do texto, e mais fazer leitura. E você pode me contar aqui da sua experiência, mas do que eu sei é que em sala de aula existe pouca leitura e a maioria das aulas de literatura fica com essa coisa de quais são as características desse movimento, é assim, assado. E aí os alunos não se interessam muito, até porque isso não faz muito sentido, né? Eu fico decorando uma lista de características, cuspo na prova, mas não sou capaz, muitas vezes, de reconhecer essas características
nas obras que eu estou lendo. Então, eu não vejo problema com o ensino da historiografia literária. Eu acho que é importante, sim, estudar a linha do tempo, dos movimentos, mas é que não pode ser só isso. Essa é a crítica, né? E já vi projetos revolucionários de a gente não devia estudar a linha do tempo, ou a gente devia estudar do contrário, começar do contemporâneo e ir descendo. Existe um problema nisso, que é o que eu sempre digo para os meus alunos, a coisa mais importante que eu posso dizer, e mais básica, e talvez, eu sempre falo para eles, a coisa mais importante que você vai aprender comigo sobre literatura. A literatura é reflexo do que acontece na história, na sociedade, que meu aluno está falando junto, né? Na história, na sociedade, na cultura, no mundo, na vida do ser humano, né? E é por isso que o estudo do contexto histórico é tão importante. O que é que estava acontecendo no mundo naquele momento que justifica, que explique que as pessoas escrevessem usando essas características, usando essas estratégias? E o que mudou no mundo que as pessoas pararam de escrever desse jeito e passaram a escrever de outro jeito? Você saber as características do classicismo e saber as características do barroco, mas não entender por que isso mudou, que não sei, a pessoa de repente tirou do cu, bateu o vento para cá, vamos mudar, vamos passar a escrever desse jeito, né? Vamos valorizar mais a razão, ou vamos valorizar mais a emoção, ou vamos valorizar mais a fé. Da onde vem isso? Isso é reflexo do que está acontecendo no mundo. Então, é importantíssimo o estudo do contexto para eu entender por que o barroco tem tantas características assim, religioso pra caralho. Porque ele acontece no momento da contra-reforma religiosa, caralho, do século XVII. Entende? Ele é um movimento da Igreja Católica, da contra-reforma da Igreja Católica. Entender de que maneira a Revolução Francesa vai levar os burgueses ao poder, e esses burgueses vão fazer a sua forma de arte, que é a arte romântica, a expressão romântica. O romantismo é a arte da burguesia. E a burguesia ascende com SC com a Revolução Francesa, né? E aí é essa outra coisa. Se eu começo a estudar do contemporâneo e faço ao contrário, eu tenho dificuldade de entender isso, porque um movimento, teoricamente, responde ao movimento anterior a ele. Então, os românticos lá no século XIX, os burgueses, eles estão criando uma nova forma de arte, porque eles não querem a que vinha antes. E qual que era a que vinha antes? Que era o neoclassicismo, que era a arte, de maneira muito geral, estou falando aqui, da nobreza, né? Era calcada em modelos clássicos, de inspiração clássica. Os nobres tinham essa instrução, essa educação clássica. O burguês não tinha essa educação, porque o burguês, ele estava trabalhando. O burguês é o merecimento, né? A meritocracia, ele trabalha para merecer o que ele tem. Então, essa forma de imitação dos clássicos, o burguês fala, vai se fuder, não quero isso aí não. Aqui nós não é herdeiro, nós somos burgueses. Então, a gente vai começar a se expressar de outra maneira. E aí é isso, se eu não estudei o arcadismo antes, ou neoclassicismo, eu não entendo por que os românticos mudam o rolê, né? Então, e aí a mesma coisa, quando os românticos vão recuperar coisas lá da Idade Média, do trovadorismo que eu falei, poxa, mas se eu não vi o trovadorismo, então assim, eu acho que não existe nesse sentido, não existem grandes invenções de roda, sabe? Eu acredito sim no estudo da historiografia literária, partindo do mais antigo até chegar no mais recente, mais contemporâneo, mais próximo de nós, mas sempre entendendo a importância do contexto, entendendo que a literatura é uma forma de expressão que reage ao contexto na qual ela está, né? E percebendo como um movimento dialoga com o outro, principalmente para negá-lo e fazer um negócio que eles acham que é novo, mas que, na verdade, está recuperando alguma coisa mais antiga ainda. Então, acho importantíssimo o estudo da historiografia literária. O problema é que ele tem que vir acompanhado da análise de textos. Aquela uma aulinha por gramática que o professor faz milagre na semana, não adianta nada se você não aplicar isso para ler os textos que você lê. Não adianta nada se você não aplicar isso para escrever os textos que você escreve. Quantas aulas você já teve na sua vida de oração subordinada e qual a sua dificuldade na hora de escrever um texto de encadear as orações? Você não sabe, porque você não viu o uso real daquilo que você está aprendendo lá, né? Lá é ótimo. O uso real daquilo que você está aprendendo na aula de gramática, você não viu o uso real disso na prática quando você vai escrever. Ou quando você vai ler. Eu sempre falo isso, por exemplo, pontuação, né? Quantas aulas você já teve de vírgula na sua vida? Provinha de vírgula, complete com vírgula ou não, por que tem vírgula ou não tem? As vírgulas são, entre outros, né? São sinais de pontuação
que nos indicam, principalmente quando a gente está lendo. Sabe quando alguém lê? Bom, o que eu faço nos meus cursos, que eu leio em voz alta para as pessoas, né? Sabe quando a gente lê em voz alta e alguém fala assim, nossa, fulano lê mal, ou nossa, fulano lê bem? O que é ler mal ou ler bem? É saber interpretar os sinais de pontuação. É que nem eu sempre falo, sei lá, quando você está lendo um bagulho, você bate o olho e você vê que aquilo é uma pergunta, então você já vai encaminhando a sua entonação para uma pergunta, né? Esse é um exemplo. Quando a gente lê bastante e tem conhecimento de gramática, eu estou lendo a frase, eu já entendo que aquilo ali, olha, tem um que ali, então vai abrir uma outra ideia que está explicando isso. Tudo isso para dizer que, assim, o que a gente aprende na escola tem que fazer sentido para a gente. E muitas vezes, o jeito que a literatura é ensinada, ela acaba não fazendo sentido. Acho que o importante é isso, assim, a gente sim estudar os movimentos literários, mas de uma maneira que aquilo faça sentido para a gente, que quando eu vá para o texto, porque eu preciso ir para o texto, isso eu consiga entender, né, e reconhecer as características que eu estudei, enfim. É assim que eu acredito que o ensino da literatura deve ser, é assim que eu tento fazer o ensino de literatura no meu trabalho. E aí, então, falando em historiografia literária, todos esses movimentos que a gente estuda, tem colégio que estuda, divide isso no primeiro, no segundo e no terceiro, tem outros colégios que dividem isso no primeiro e no segundo, e no terceiro revisa tudo, né? Eu geralmente faço isso junto com História da Arte, então eu nunca consigo em 2 anos fechar todos os movimentos, porque eu sempre acabo falando mais coisa, mas aí no terceiro a gente começa a revisão e aí no fim faz o que faltou, né? Mas eu costumo dividir isso, os movimentos literários, em 3 grandes blocos. E aqui vou falar um pouco para você sobre quais são esses blocos e quais desses movimentos literários aparecem com maior ou menor incidência nos exames vestibulares, tá? Porque eu chamo de primeiro grande bloco é o começão. A gente começa lá no trovadorismo, deveria começar no trovadorismo. Se você usa um material didático que não começa no trovadorismo, eu acho estranho, né? Como eu já disse aqui. A gente vê, então, Idade Média, século XII a XIV, trovadorismo. Passamos pelo humanismo, que é uma fase de transição, século aí, XIV, XV. Século XVI, classicismo em Portugal. Quinhentismo no Brasil, com o descobrimento do Brasil. Século XVII, barroco. Século XVIII, arcadismo, neoclassicismo. Esse é o primeiro bloco, tá? Esse blocão é esse bloco mais antigo, que vai aí do século XII até o século XVIII. Veja que são muitos anos, né? São muitos movimentos, mas, de maneira geral, nos exames vestibulares, esse é o bloco que menos aparece, é o bloco que menos cai, digamos assim, em prova. Claro, dentre esses movimentos, classicismo e barroco são os que mais aparecem, né? Quando aparece, porque Camões, no classicismo, no barroco, Gregório ou Padre Antônio Vieira teria aí uma importância nos exames um pouco maior, mas ainda assim, desse blocão, são movimentos que aparecem menos nos exames vestibulares e no Enem principalmente, né? O Enem tem uma tendência muito mais contemporânea, principalmente nos últimos anos. Depois eu tenho um segundo grande bloco, que é o século XIX. Perceba a diferença. É um século que a gente vai estudar os movimentos do romantismo, do realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, tá? Pré-modernismo já fica no século XX. Então, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Esse século XIX tem uma incidência maior nos vestibulares do que o primeiro blocão. E veja que é um século, e ali eu tinha século XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, eu tenho 7 séculos ali, e aqui eu tenho um século só, mas acontece muito mais coisa. E claro que quando a gente estuda a história da linha do tempo, da literatura principalmente brasileira, isso se justifica, né? Porque a partir do romantismo no Brasil, depois de 1808, quando a família real vem para cá, que eu vou começar a ter universidade aqui, que eu vou começar a ter um ensino um pouco melhor, que eu vou começar a ter as pessoas se alfabetizando, que eu vou começar a ter o folhetim, que eu vou começar a ter mais gente escrevendo e mais gente lendo. No barroco do Brasil, eu tenho pouquíssimos autores, pouquíssimas pessoas lendo. Até no arcadismo eu tenho pouca gente ainda instruída. Então, a literatura brasileira, apesar da gente considerar que o seu início é lá no quinhentismo, enfim, o boom dela mesma é no 19, né? Então, são muitos movimentos, muitos autores importantes do século XIX, dos românticos, dos realistas, Mestre Machado de Assis. Século XIX é o segundo grande bloco. E o terceiro grande bloco é o século XX, né? Que começa lá
em 1902, com o pré-modernismo. Na verdade, a gente estuda as vanguardas artísticas do começo do século, que vão influenciar no modernismo. O século XX é um modernismo de maneira geral. Então, as vanguardas, o pré-modernismo, que é essa fase de transição, e o modernismo em si, que a gente divide em 3 fases, fase 1, 2 e 3, Semana de Arte Moderna, fase 1, né, mais ainda no rescaldo da Semana de Arte Moderna, fase 2 do romantismo, do modernismo, de 1930 a 45, principalmente refletindo as 2 guerras, e a terceira fase, de 45 a 60, mais ou menos, a partir disso, literatura contemporânea. E isso também tem uma incidência muito grande nos vestibulares, tá? Então, o bloco 2, que eu chamo, que é o século XIX, e o bloco 3, que é o século XX, aparecem bastante nos vestibulares, inclusive na lista de livros. Mas eu estou aqui falando de questões de movimentos literários, por exemplo, na Unesp, né? A Unesp tem um certo apreço por arcadismo. Nos últimos anos, o arcadismo aparece bastante, que é lá do primeiro blocão. Mas realismo e romantismo aparecem muito mais do que esses primeiros movimentos. E o modernismo também aparece bastante, né? Então, é mais ou menos isso. É claro que, de novo, a gente tem que saber tudo. Não adianta falar, eu não vou estudar, então, o primeiro blocão, porque interessa mais 19. Mas se eu não entendo o que os caras do 19 estão fazendo e por que eles estão fazendo, de onde eles estão vindo, né? Se eu não olho para trás, fica difícil entender isso um pouco. Então, de maneira geral, os movimentos, assim, mais que aparecem, de maneira geralzona mesmo, a gente tem século XIX e século XX, principalmente romantismo e realismo, né? Mais realismo do que naturalismo. Parnasianismo um pouco menos, simbolismo mais difícil ainda de aparecer. E no século XX, modernismo, né? Principalmente fases 1, fase 2, bastante, fase 2 bastante. A gente tem muito Drummond, né? Tem muita Cecília Meirelles, então modernismo fase 2. É claro que isso aqui não é de maneira nenhuma para dizer para você, estude só esses porque esses caem mais, mas atente-se para esse no seu estudo, que você vai estudar todos, porque todos são importantes, atente-se para estes, porque esses movimentos costumam ter uma incidência maior. A grande questão é que, assim, pode cair tudo. Vem lá no programa, né, do manual do candidato, o conteúdo do que vai cair em literatura. Se eles colocaram tudo ali, você tem que estudar tudo, porque vai cair tudo, né? A grande questão é que a gente fica aqui tentando uma coisa de probabilidade do que pode cair mais, do que pode cair menos, enfim. Mas a gente tem que saber tudo, assim como quando o vestibular te dá uma lista de obras, ele está dizendo, vai cair essa merda. Leia, prepare-se, entenda-se, porque eu vou te fazer perguntas sobre isso. E aí você decide não ler, por qualquer razão, depois não adianta reclamar que vai errar a questão, porque eles avisaram que ia cair, né? Volto a dizer, se você precisa de ajuda, tem vários vídeos aqui no canal sobre as obras, e se você quiser mais de pertinho essa ajuda, ler de fato comigo a obra inteira e compreendê-la, os links para os meus cursos estão aqui embaixo, vou ter o maior prazer de te ver por lá. Beleza? Por hoje era isso. Um beijo e até a próxima.